agora é namoro e sexo na terceira idade. Os brasileiros estão vivendo mais, né? A gente sabe disso. Os homens e as mulheres querem aproveitar plenamente cada fase da vida. É por isso que a ideia de que amor, namoro e sexo são privilégios da juventude, né? Essa ideia está totalmente ultrapassada. A melhora na expectativa de vida tem levado a terceira idade a assumir papéis diferentes. O assunto tem sido abordado com frequência na ficção, como a gente vê nessas imagens, né? São vários os exemplos, tanto no cinema quanto na TV, de casais maduros que decidem viver suas paixões. E isso, claro, incluindo uma vida sexual bem ativa. Aliás, as imagens desse filme que estão passando agora realmente são... Ele é maravilhoso, Elza e Fred. Olha, recomendo que você assista. Para conversar sobre isso, estou recebendo um especialista no estúdio, o Dr. Marcos Tadeu Garcia. Depois a gente vai fazer uma roda de discussão sobre o assunto com pessoas que estão vivendo essa fase da vida. Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo jóia, seja bem-vindo. Eu acho que quando a gente fala em namoro e sexo na terceira idade, a gente precisa, antes de mais nada, passar por cima de uma série de preconceitos e da herança que a história deixou pra gente com relação a esse assunto, né? Na verdade, o ser humano é preconceituoso, né? A nossa sociedade é preconceituosa. A gente não vê um homem mais velho podendo olhar alguém bonito passando, a gente já... Nossa, mas por que ele está olhando? Né? É verdade. Um preconceito. Existe esse estigma, não pode, né? Está enraigado, ele é cultural. Então, isso, com o tempo, eu acho que vai ser desmistificado. E hoje, como você bem falou, existe uma longevidade maior. Se a gente pegar 50 anos, a expectativa de vida do homem brasileiro era em torno de 48 anos. Hoje é 75, 74, 75 anos. E a próxima geração também vai chegar mais adiante. Então, a gente tem que pensar nas formas como viver com saúde. Você já tem que viver a saúde hoje para chegar na terceira idade com mais saúde ainda do que hoje. E isso é possível. E vai ser possível também para a geração que está vivendo hoje outras faixas etárias que vão chegar na terceira idade com mais saúde, com mais disposição e com mais recursos no mercado também. Afinal de contas, a gente tem hoje aí a famosa pílula azul, que permite que a vida sexual seja prolongada por muito mais tempo. Então, isso veio a ter uma mudança, né? Hoje, cada vez mais se fala em disfunção eréctil. Então, antes era um tabu, o homem ficava quieto, ele não falava, ele não procurava informação. Hoje, o homem está procurando... o homem está procurando essa informação. Então, o que acontece? Desde 1998, nós temos esses medicamentos. E isso está colaborando para que haja uma situação de desmistificação do sexo na terceira idade. Na verdade, já existia. Hoje, com esse medicamento, até homens que não tinham atividade sexual, hoje estão voltando a ter atividade sexual. Então, esse é um dado novo, né, dos últimos 12 anos que a gente está vivendo. E é uma questão 100% comportamental, né? Agora, como é que a mulher pode fazer para acompanhar o homem nessa fase, principalmente? Porque para o homem a questão já foi... vamos dizer assim, não vou dizer resolvida, mas tem uma boa ajuda que é com a questão da pílula. Mas como é que a mulher faz para acompanhar o homem com essa disposição, com essa vontade extra? Então, a questão do homem, vem a questão da disfunção eréctil, então manter a ereção pode se tornar um pouquinho mais difícil. Para a mulher, a gente tem um outro caminho, que são recursos. A mulher, quando vem a menopausa, muitas acham que acabou a atividade sexual. Puro engano. Por quê? Porque a vida sexual pode ir até o fim, literalmente. Até a morte, vamos dizer assim. O que eu quero dizer? Se uma mulher vive 90 anos, ela pode ter atividade sexual até 90 anos. Ela tem que respeitar o seu organismo, o organismo do seu companheiro, sem tabus. Desde que ela tenha essa vontade, esse desejo. Essa vontade, que ela tenha saúde e tem meios de procurar uma ajuda para isso. Por quê? Porque a mulher, quando vem para a menopausa, ela tem uma secura vaginal, ela pode ter uma diminuição até da libido. E tem meios hoje na medicina para ajudar isso. Você tem a terapia hormonal, você tem uma terapia hormonal local, porque muitas mulheres reclamam da secura vaginal, da falta de lubrificação. E isso, em consulta com o ginecologista, é possível de você estar trabalhando para você diminuir essa questão da secura e da elasticidade vaginal. Tá. E você, a classe médica, os ginecologistas, estão percebendo um aumento da procura das mulheres com relação à volta, à retomada, muitas vezes, da atividade sexual na terceira idade?
Essas dúvidas estão surgindo no consultório, elas estão pedindo mais ajuda? Isso, está acontecendo mais, elas falam mais, antes elas não era tão abordado, né? Existe a gente precisa desmistificar também o próprio conceito a nível de saúde pública, do médico. O médico está mal informado também em relação à atividade sexual na terceira idade. Então, hoje existe uma procura maior das mulheres, dos homens a gente acredita que vai aumentar mais, cada vez mais, isso é importante porque a informação está vindo, só que a gente precisa tomar um cuidado com tudo isso, né? Então tem muitas mulheres que estão voltando à atividade sexual, muitas mulheres viúvas que estão voltando a ter atividade sexual, que nós precisamos pensar na saúde como um todo. Então é importante que a mulher vá ao seu ginecologista, faça a sua mamografia, faça seu ultrassom, mas também procure as DSTs. Então, existe a doença transmissível sexualmente que acontece na população de 20, 30, 40 anos e também acontece nas pessoas de 60 e 70 anos. A gente não pode esquecer esse detalhe. Então, o médico hoje ele tem todas as condições de estar ajudando esse casal na sua atividade sexual plena. Aliás, sobre esse assunto, já que ele já foi introduzido, eu gostaria aqui de repercutir alguns dados com você que está em casa, que são dados extremamente preocupantes. De uma notícia recente, agora do mês passado, o Ministério da Saúde informou que os casos de mulheres infectadas pelo vírus HIV na terceira idade aumentaram mais de 75% nos últimos 14 anos. Quer dizer, é muita coisa. A gente tem aí um dado realmente que mostra que as pessoas estão precisando sim tomar mais cuidado. Olha, entre os homens com mais de 50 anos, o número de infectados pelo vírus HIV subiu 43% de 1998 para cá. Então, quer dizer, existe esse tabu. Porque tem uma diferença muito grande de comportamento, como você mesmo já comentou, entre um adolescente que está começando agora a sua vida sexual, que já, a história da camisinha, ela já vem acompanhada com o início da vida sexual. Mas no caso de uma pessoa que está na terceira idade hoje, na verdade, DST se falava na época, mas era uma coisa que raramente acontecia e a AIDS simplesmente não existia enquanto eles eram adolescentes e começaram a vida sexual, né, enquanto eram jovens. Então, eu imagino que a camisinha, introduzir isso na terceira idade é uma coisa um pouco mais complicada. Não é fácil. O preservativo para essas pessoas da terceira idade, ela foi feita para prevenir a gravidez. Já para a população de 20 e 30 anos, ela está vindo como uma prevenção para DST. Então, precisa ser feito um trabalho de desmistificar o uso de preservativo na terceira idade. É necessário usar. Então, existe esse tabu em relação ao medo. O homem tem o medo de não manter a sua ereção na hora que vai colocar o preservativo. É importante conversar com um profissional de saúde para desmistificar essa questão do uso do preservativo. É muito importante que se use o preservativo para diminuir a incidência. E quando a gente fala DST, não é só do HIV. Existe a hepatite, existe a gonorreia, existe a clamídia, existe o HPV, então são inúmeras as DSTs. E muitas vezes elas não vêm uma só, elas vêm associadas. Então tem que ter um alerta. Existe DST e eu preciso me cuidar para isso, mesmo em qualquer situação da minha vida. Certo. Bom, eu vou até apresentar, vou até lá, diretora, a gente já vai para a sala. Vou te convidar então, doutor Marcos, por favor, porque a gente já está aqui com uma turminha no estúdio para continuar conversando sobre esse assunto, porque a gente sabe que mais do que ter uma vida sexual ativa, responsável, as pessoas... Pode ficar, fica à vontade, eu não vou ficar nesse momento aqui não. Mas ter uma vida ativa, uma vida sexual ativa é, antes de mais nada, não só aumentar a quantidade de vezes em que você está com o parceiro, mas também aumentar os cuidados que a gente deve ter, né, com esse assunto que a gente estava abordando agora, que são as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Para conversar sobre isso, estou recebendo aqui, além do Dr. Marcos, que eu já apresentei, a Isabela Bastos de Quadros, que é psicóloga e gerontóloga. Tudo bem? Tudo bom. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Também a Maria José de Jesus Freire, que tem 69 anos e é aposentada. Tudo bem? Ela. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estou recebendo também a Valquíria de Carvalho Jorge, de 74 anos. Olá. Bem-vinda também. E o Adilson José Brunelli, de 71 anos. Seja bem-vindo também. Olha, essa turminha está aqui para a gente justamente fazer uma roda de conversa a respeito desse tema. Como é que é o comportamento dos namoros na terceira idade hoje? Será que os tabus estão sendo realmente quebrados? Será que os idosos estão mais cuidadosos também com relação ao namoro, ao sexo? Tudo isso, daqui a pouquinho a gente vai conversar aqui na nossa revista. A gente já volta a se falar, tá bom?
E a gente volta a falar sobre namoro e sexo na terceira idade, porque a gente realmente está percebendo, né, que o papel das pessoas na terceira idade hoje, na sociedade, já está diferente. Estão muito mais atuantes, trabalhando mais, se divertindo mais, viajando mais, como a gente viu agora nessa reportagem, né, e namorando mais. Só que para isso precisam tomar, né, muito mais cuidados, que muitas vezes acabam não tomando, e aí os números estão aqui para provar que as doenças sexualmente transmissíveis estão em maior número hoje, acometendo também as pessoas aí que estão na terceira idade. Já apresentei a vocês a galerinha que eu estou recebendo aqui, Dr. Marcos Tadeu Garcia, como eu já disse, a Isabela Bastos de Quadros, que é psicóloga, também está aqui, a Maria José, a Valquíria e o Adilson. Bem-vindos mais uma vez, gente. Antes da gente entrar aí na conversa sobre como é que está o relacionamento hoje em dia, eu gostaria que o Dr. Marcos explicasse para a gente mais uma vez por que os mais velhos, as pessoas mais velhas, têm essa resistência no uso da camisinha. É questão de educação também, né? Porque a geração de hoje de 20, 25, 30 anos está vivendo o momento do preservativo, né? Tem uma preocupação de anticoncepção e tem preocupação da DST. Já o pessoal de 60, 70 anos não viveu isso. Então, para voltar, para trabalhar isso, o governo precisa trabalhar isso, o próprio programa já está trabalhando isso, né? Então, precisa ser cada vez mais divulgado, porque as pessoas da terceira idade acreditam que não exista DST na terceira idade. E é um grande erro, porque elas estão tendo atividade sexual, elas estão voltando a ter atividade sexual e é importante a prevenção. Sem dúvida. Isabela, eu queria que você explicasse pra gente que, assim como as pessoas mais jovens namoram, têm a vida sexual ativa, e isso é de grande importância, falando aí no âmbito, enfim, social, psicológico, as pessoas da terceira idade têm as mesmas necessidades, né? Nós estamos falando de indivíduos, né, de seres humanos, então qualquer ser humano precisa, né, de um relacionamento afetivo, né, seja ele afetivo e afetivo sexual também, né, isso faz parte do humano. A gente vive um desejo e um sentimento de incompletude desde que a gente nasce. Então, e a gente envelhece também desde que a gente nasce, é um processo. Então, não é que acontece, então eu faço 60 anos e aí tudo acontece de diferente. Não, é um processo que vem acontecendo aí ao longo da vida. E essa necessidade de ter um companheiro, de você ter o toque, o companheirismo do dia a dia, dividir as coisas do dia a dia, isso é uma necessidade do ser humano, né? Com certeza. E aí, junto com isso, vem a cumplicidade, né, o companheirismo, quer dizer, tudo isso que faz com que a gente tenha uma qualidade de vida maior, né, e que a gente se sinta pertencente, né, na vida e com um papel aí da nossa vida. Isso é importantíssimo. O que tem mudado nos últimos anos do comportamento das pessoas da terceira idade com relação ao sexo? O que tem mudado é que essas pessoas estão mais ativas, né, atualmente, quer dizer, antes o que era um papel só, então eu fiz 60 anos e eu fiz 65, se é que se vivia tanto tempo assim, quando se vivia, é o papel de avós somente, né? E hoje em dia não, as pessoas querem mais, quer dizer, as pessoas estão realmente, como vocês mostraram, mais atuantes, estão viajando, têm acesso aí à internet, né? Então, quer dizer, estão muito mais atuantes com relação a isso. E é bom a gente pensar também que a gente envelhece como a gente vive. Então, assim, se eu sempre busquei as relações ao longo da minha vida, eu vou fazer isso durante a velhice também. É verdade. Eu queria conversar agora, então, com a Maria, que você tem um companheiro hoje, né, Maria, que é o José Luiz, que hoje ele não está aqui, não pôde comparecer. Não pôde comparecer. Vocês estão juntos há quanto tempo? Vai fazer 5 anos. 5 anos. E vocês moram juntos hoje? Não. Ele mora na casa dele, eu moro na minha. Mas fala um pouquinho da história de vocês para mim. Você ficou viúva? Como é que você conheceu o José? Eu estava viúva há quase 6 anos, né? Aí, indo numa festa, eu vi ele estava lá. Aí ele olhou, eu olhei, ele olhou, eu olhei. Ele que chegou até a mim, né? Aí começamos a conversar, eu procurei saber da vida dele, se ele era sozinho, né? Ele falou, não, eu sou sozinho. Na época ele tinha 72 anos, agora ele tem 75 anos. E aí começamos a conversar, conversamos. Olha, para ficar mesmo junto assim, eu levei 4 meses só conhecendo e procurando saber da vida dele, como era a vida dele, tudo.
Então ele foi me contando a vida dele como que era, né? Que ele foi casado e depois a mulher não deu certo, mas nessas alturas ele tinha os filhos ainda, tudo na companhia dele, né? Então ele ficou muito tempo sozinho. É natural que realmente a gente precise de um tempo maior para conhecer a pessoa antes de iniciar um relacionamento, né? Claro, eu imagino que não só certeza. na terceira idade, porque o tempo vai passando, a gente vai ficando com as experiências cada vez mais seletivo ou mais seletiva. Então a gente já sabe exatamente o que a gente quer de um companheiro, né? Então esses 4 meses eu imagino que deve ter sido muito importante para que você definisse nesses isso. 4 meses a gente conversava, ia no cinema, ia no baile e passeava os domingos assim, mas só amizade. Só ele procurando saber da minha vida e eu procurando saber da vida dele. E como é que vocês deram assim um passo adiante no relacionamento? Aí foi que até um dia ele chegou em mim e falou: escuta, mas nós vamos ficar só na amizade? Ele tomou a iniciativa. Ele que tomou a iniciativa. Nós vamos ficar só na amizade, só nessa de se encontrar, conversar, ir no cinema. Ele me levava para almoçar e era assim. 4 meses nós ficamos assim, só na base da amizade mesmo. E como é que é o relacionamento de vocês hoje? Hoje é ótima, porque ele é extrovertido, ele é muito alegre, sabe? Ele é muito comunicativo e ele me trouxe alegria e eu levei alegria para ele, porque hoje eu me vejo, com a idade que eu tenho, eu me vejo mais nova. Olha que delícia, sabe? Isso, né? Muito Eu bom. me acho mais nova. Ele também modificou, porque ele era magrinho hoje. Ele é magrinho ainda, mas só que ele está mais cuida mais. mais gordo, se cuida mais, né? Porque eu estou sempre incentivando ele. Não é assim, você tem que fazer assim. Você tem que se vestir assim, não assim, você está se vestindo errado, né? Porque o homem sozinho, você já, né? Eu considero esse tipo de história fantástica, né? Porque muitas pessoas não imaginam que na terceira idade possa acontecer uma transformação na vida, como aconteceu, não só na sua, imagino que nas histórias que eu vou ouvir a partir de agora também, desse casal também está aqui no estúdio. Quer dizer, são transformações que podem acontecer em qualquer momento da vida, porque muita gente que está na terceira idade, está sozinho, acha que não dá mais. Para mim já acabou, fechei a fábrica, fechei a minha história de amor, eu já vivi com quem eu tinha que viver. E muitas vezes não é por aí, né? A pessoa se reencontra, ela renasce com um novo relacionamento. Inclusive, ontem à noite ele esteve em casa, né? Porque eu telefonei para ele e ele falou: não, eu vou aí pra gente conversar direitinho o horário que eu devo estar aqui, né? Que ele vinha. É que ele mora em Santo André e eu moro em Diadema. Então, quando eu telefonei para ele, já era 6h40. Você vem para nós ir? Eu vou. Olha, eu tô tomando banho e já tô indo. Mas o moço chegou, ele não chegou 8 horas, eu esperei até 8h10, aí eu falei: vamos embora, porque... E daí ele falou para mim: olha, eu vou, mas se eu não chegar até 8 horas, você vai e fala que eu não pude ir. Que legal, a gente percebe isso também, existe uma vontade muito grande, né, recíproca e verdadeira, de eles ficarem juntos, porque imagina a distância que vocês vivem um do outro, né, e vocês encontram as oportunidades. Muito legal, daqui a pouquinho a gente entra num assunto um pouco mais picante, vamos falar de sexo daqui a pouco. Antes eu gostaria que a Valquíria e o Aldilson contassem também um pouquinho como é que foi o primeiro encontro de vocês, como é que vocês se encontraram. O nosso primeiro encontro foi, por incrível que pareça, num baile lá no Homes, né, um baile tradicional, mas ele já era conhecido, não muito de mim, né, mas era conhecido porque o filho dele trabalhou conosco na nossa associação e quando ele ficou viúvo, a minha amiga falou para mim: olha, Valquíria, o pai do Tadeu ficou viúvo, então corre atrás desse homem que ele é feito para você. Né? Porque vocês tiveram um cupido na história. Interessante, né? Só que eu não corri assim atrás, né? Naquela época eu já estava viúva há mais de 10 anos, mas eu não tinha intenções de ter um companheiro ou mais. Mas acontece que passou-se mais 3 ou 4 anos, né? 4 a 5 anos, e nós nos encontramos realmente lá.
por acaso que não existe, mas nós nos encontramos no baile. Eu não sabia quem ele era, mas ele tinha me registrado. Porque ele é fotógrafo, era fotógrafo profissional. Ele tinha registrado literalmente. Porque a nossa associação faz eventos assim, de Miss, Mister, encontro de corais. Tá. Então nós fizemos um municipal, vamos fazer um estadual e depois vamos para Brasília o ano que vem fazer o nacional. Então eu é que sou encarregada de preparar as candidatas e fazer todo esses eventos, né? Que é a nossa associação, sou eu, presidente, tenho a minha amiga Odete Morales, que é a vice-presidente. E foi assim que nós nos encontramos. Ele disse para mim, você chama Valquíria? Eu falei, chamo. E você trabalha na BCMI? Eu trabalho. Ele falou assim, eu sou o pai do Tadeu. E nós estamos juntos até hoje. E aí te deu um estalo. Era aquele que tinha que ficar de olho na época e não fiquei. Queriam. A minha amiga falava assim, não, esse é o homem certo para você. E depois ficou realmente certo mesmo. E vocês tiveram um tempo assim como a Maria, do primeiro momento em que vocês começaram a conversar, até o namoro de fato, vocês precisaram desse tempo para se conhecer um pouco mais? Não muito. Um pouco mais curto que a Maria. Porque como eu confiava nele, ele também em mim, porque nós nos conhecemos, já sabíamos do histórico um do outro. Então nós não demoramos muito não, né? E hoje vocês moram juntos? Moramos juntos agora. Que delícia, daqui a pouquinho a gente vai conversar, continuar conversando a respeito desses novos relacionamentos, né, que surgiram numa fase incrível da vida deles. E a gente vai saber também como é que está, né, a questão comportamental com relação ao sexo. Será que eles estão realmente se cuidando? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar, tá bom, gente? Até já. Deixa eu pegar minha fichinha aqui, porque eu tenho... Vamos voltar a conversar sobre namoro e sexo na terceira idade. Olha, a gente estava conversando até agora sobre como é que vocês se conheceram, quais são as doenças, né, que mais acometem as pessoas que estão na terceira idade, os cuidados que se deve ter, né, sempre, em qualquer fase da vida. Mas eu quero saber, não só da Maria, mas também dos convidados, da Valquíria e do Adilson, a partir do momento em que vocês encontraram um companheiro e começaram a ter um comportamento sexual ativo, mais uma vez, vocês tiveram a preocupação com as DSTs logo de cara? Responde você. Eu sempre fui preocupado com isso, sim, mas eu tenho certeza do que eu faço. Tá. Então, eu dificilmente vou ser pego desprevenido. Eu cuido muito da minha saúde. Mas no início do relacionamento, quando você conheceu a Valquíria, assim que vocês começaram a ter relações, você já começou a usar o preservativo? Não, Um pouco só. No começo sim, e depois... Se bem que a gente já sabia o histórico de vida dos dois, né? E era meio difícil ser surpreendido, né? Então vocês começaram o relacionamento utilizando, depois vocês estabeleceram uma confiança e acharam melhor extinguir. Isso. E você, Maria, como é que é hoje o relacionamento? Sim, eu logo no início, eu já falei, olha, eu estou te conhecendo agora, eu não vou manter relação com você se você não se prevenir. Jamais. Então você exige o uso do preservativo sempre? Eu exijo. E como é que foi introduzir? Vocês já utilizavam em outros relacionamentos? Vocês já tinham feito antes o uso da camisinha? No caso, quando a pessoa é estranha, é lógico que a gente tem que usar mesmo, né? Não pode deixar. Não pode ser surpreendido por nada. Tem que usar mesmo. Eu, no meu caso, eu usava assim. E você, Maria, na sua vida a camisinha foi uma coisa nova? Com ele foi porque eu sou viúva, né, do primeiro marido. Eu casei muito novinha, né? Ele tinha 20 anos. Quanto tempo a senhora ficou casada? E eu fiquei casada há 19 anos. E com o seu marido a senhora nunca chegou a utilizar a camisinha? Não. Doutor Marcos, esse é um comportamento muito comum, né? As mulheres que ficam casadas por muitos e muitos anos acabam que, por mais que o relacionamento se estenda, né, não perde nunca o uso do preservativo, porque esse assunto acaba virando um tabu dentro do relacionamento. O uso de camisinha sempre é deixado no segundo plano. E eu diria também, além da camisinha, eu acho que uma pessoa que está começando um relacionamento novo, tem seu médico, seria interessante comunicar essa questão de estar começando uma atividade sexual com uma pessoa diferente. Então, poderia ser pesquisado aí a maioria das DSTs. Então, naquele exame ginecológico normal, o homem também está procurando seu urologista para fazer a sua prevenção do câncer da próstata, também poderia colocar essa questão de ter uma atividade sexual com pessoas, um novo relacionamento, vamos dizer assim, e está procurando
fazer um anti-HIV, fazer os exames para hepatite, a mulher fazendo o seu Papa Nicolau também vai excluir aí uma questão de um HPV ativo. Então, com isso, a gente consegue diminuir muito a questão das DSTs. Então, não vem só a questão do preservativo. Usar o preservativo é fundamental, principalmente casais que não estão ficando sozinhos, porque além dessas pessoas que estão iniciando uma atividade sexual em comum, muitas vezes tem as pessoas que têm mais de um parceiro. Você tendo 2 parceiros num período de 2 meses, você já tem que ter um cuidado especial. Um cuidado maior, né? Então, aí, para essas pessoas que têm atividade sexual não com a pessoa fixa, mais cuidado ainda. Aí eu vou dizer que o preservativo é fundamental, tá? Porque a gente não pode baixar a guarda, porque a DST vem. Porque a gente fala muito a respeito da AIDS, porque os números mostram um aumento assustador, né, da incidência da doença nas pessoas da terceira idade, mas existe uma outra gama enorme de DSTs também, que também são disseminadas nessa fase, né? E também uma coisa muito importante para quem está iniciando a atividade sexual, lembrar que a mulher tem uma dificuldade na lubrificação vaginal, né? Então, o uso de um lubrificante local, isso vai facilitar muito, porque se a mulher vai ter relação e vem aquele sofrimento na primeira vez, ela já vai ficar com o pé atrás. Então, existem meios dessa atividade sexual ser muito mais prazerosa. Então, a necessidade de um toque mais refinado, as preliminares tem uma importância fundamental. Aí no casal da terceira idade sempre as preliminares são importantes. E eu posso dizer que na terceira idade é mais importante ainda. O tato é importante, né? Fundamental, sem dúvida. Isabela, você acredita que as pessoas que estão em relacionamentos mais longos e mais duradouros têm ainda mais dificuldade na introdução do uso do preservativo do que casais que estão se conhecendo agora, como os exemplos que a gente tem aqui no estúdio? Quer dizer, essa justificativa da confiança, né, é uma justificativa que pesa bastante para essa resistência, né? Quer dizer, e principalmente se não era um hábito antes, né, de geração. Então, eu acho que isso intensifica mais essa dificuldade. Mas, por um outro lado também, a relação sexual nesse período é uma relação que já não tem tanta idealização, né? Quer dizer, é uma relação onde a qualidade da ereção, por exemplo, ou a quantidade de vezes que se tem essa relação, nessa cobrança já não existe mais. Então, tem um outro lado também, quer dizer, uma coisa que facilita mais você estar relaxado. O sexo é um momento de relaxamento. Então, facilita mais a qualidade desses momentos juntos. Já não tem mais tanta cobrança. E para esses casais novos que estão se encontrando agora, a conversa sobre sexo, na sua opinião, ela é mais facilitada porque justamente já tiveram muita experiência, já viveram bastante? Ou existe uma resistência justamente porque, por serem de uma outra geração, se falava muito pouco sobre sexo? Então, eu acho que, inclusive, é um tabu de uma forma geral, né? Às vezes, não só para o próprio idoso, mas para a própria família também, né? Que poderia estar dando esse apoio, né? Que poderia, inclusive, estar conversando e ajudando a desmistificar. A própria família atua como resistência. Vocês tiveram apoio da família quando começaram a namorar? Da minha família, sim. A dele ficou um pouquinho indecisa, porque não esperavam, né? Assim, que fosse um relacionamento que ia durar mais, né? Que não botaram uma fé no começo. Então, mas da minha parte apoiaram e gostam demais dele, muito, muito mesmo. E você, Maria, como é que foi com a sua família quando você começou a namorar de novo? O meu, como eu te falei, que eu levei 4 meses só conhecendo ele, então ele me pressionava que queria ir na minha casa, queria conhecer as minhas filhas, porque eu tenho 2 filhas, né? Então, eu, assim, receosa, com medo das meninas não querer, não gostar, falar alguma coisa para ele que não ia se dar bem, eu dizia para ele, não, espera mais um pouquinho, que eu estou preparando o campo, porque eu, entre as meninas, eu conversava assim, sabe? Tá. Olha... Você achou melhor ir devagar, né? Eu acho melhor, eu falava para ele, vamos devagar. Então, eu falava para ele, olha, eu tenho 2 filhas, eu preciso preparar elas, né? Porque eu fiquei muito tempo sozinha, e não saía de casa, não ia em lugar nenhum, só trabalhava, né? E agora tem uma outra vida, um outro estilo de vida, eu imagino que uma outra alegria de viver, inclusive, e mais razão para isso. Agora minhas filhas casaram, né? E eu estava esperando a última filha que eu tenho casar, né? Porque ela já estava de casamento tratado, tudo.
Então eu falei, a hora que ela casar, aí já é diferente. Só estou eu na minha casa, aí eu vou apresentar, eu vou levar ele e vou apresentar minhas filhas, vou ver o que a minha filha vai falar. E agora já está tudo em família? Agora já está tudo em família. Eu faço votos de que, claro, todos sejam muito felizes sempre, né? Namorem bastante, realmente tudo isso é muito saudável, é muito bom, mas sempre com muita responsabilidade, que é esse o recado que a gente está deixando aqui para todos, né? Esse bate-papo é muito importante para que a gente quebre esses tabus, para que a gente passe por cima, né, dessa história de que não se fala sobre isso na terceira idade, muito pelo contrário, se fala e se faz e tem que se fazer cada vez mais, né? E a gente deixa aqui esse recado para que todos, então, levem isso no seu dia a dia, para as pessoas que estão jovens hoje, que vão chegar na terceira idade, é claro, para que tenham também muita responsabilidade, independente do quanto que vão namorar, né? Muito obrigada a todos que participaram aqui dessa entrevista, foi muito bacana. Dr. Marcos Tadeu Garcia, ginecologista obstetra, mais uma vez obrigada. Obrigado. Também a Isabela Bastos de Quadros, que é psicóloga e gerontóloga. Obrigada. Vou deixar o site aqui de contato, www.olhe.org.br. Também muito obrigada a Maria José de Jesus Freire, a Valquíria de Carvalho e o Adilson José Brunelli. Nós agradecemos demais a presença de vocês, viu? Por dividirem as histórias que vocês têm aí para contar com a gente. Até uma próxima, tá? Obrigada.